seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinamentos. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável pela condução desse programa e hoje vamos falar sobre os laços de família. Para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos o colega José Gilmar Vieira, colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vindo, Gilmar. Olá, Rosemary, olá, o Jean, né, que está nos bastidores, os irmãos e irmãs de aula espírita, os internautas que nos acompanham no programa Palavras Consoladoras da Uni Caxias. É uma alegria estar com vocês, refletindo sobre esse tema, né, tão importante e pertinente para os dias atuais, né, Rosemary? Com certeza. Nós já sabemos que a família é a célula base para a nossa sociedade. E assim já vamos, então, nessa introdução, Gilmar. Os laços de família são uma lei da natureza? Pois é, Rosemary, irmãos, a doutrina espírita, ela aprofunda esse conceito e o papel da família como uma instituição de origem divina. E os espíritos vão nos revelar que os laços de família são, na verdade, essa oportunidade que o espírito imortal, né, tem para realizar a sua caminhada evolutiva. Então, nós somos, buscando lá nos fundamentos do Espiritismo, nós vamos encontrar lá que nós somos um espírito criado por Deus, né? E que temos, então, a meta principal de progredir na parte moral e na parte intelectual, né? E na nossa criação, no primeiro momento, nós temos só o instinto, né? E através das leis de Deus, a lei da reencarnação, da pluralidade das existências, né? Deus vai nos proporcionando, nos oportunizando que nós possamos, então, fazer esse desenvolvimento, esse progresso nas duas asas que nos levam para a felicidade, a parte intelectual e a parte moral. E é o primeiro laboratório para essa experiência, né? É a família, né, para nós obtermos esse aprendizado, onde nós nos encontramos, né, conhecidos, não conhecidos, comprometidos ou não comprometidos, nos encontramos, né, e com o benefício do esquecimento, né, que é um benefício que Deus, né, nos alcança das experiências e das lembranças das existências anteriores, né, e nós, então, fazemos esse processo de progresso dentro da família. E para a gente entender melhor, é interessante a gente buscar um conceito, né, da Joana de Ângeles, ali no livro SOS Família, e ela vai nos dizer o seguinte, que a família, esses laços de família, né, é antes de tudo um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Vejam como é importante nessa pequena frase, Joana nos traz todo o processo de evolução do ser humano, né? Principalmente nessa alternância da felicidade que ela fala, né? A alternância da felicidade e da dor. Por quê? Então, esse é o momento da filtragem das nossas imperfeições dentro da família. É com esses laços de família, com essa lei, que é uma lei que os Espíritos nos dizem, né, que nós vamos, então, tendo essa oportunidade de fazer essa filtragem. Muitos outros Espíritos superiores, né, nos trazem outros conceitos, como André Luiz, Emmanuel e tantos outros Espíritos, conceitua a família como a primeira escola do Espírito, né, a escola das almas, o filtro das nossas imperfeições. E na sociologia, como tu falaste lá no início, ela traz aquela ideia de que a família é a célula máxima da sociedade, né? É ela que alimenta a sociedade. Na questão espiritual, avançamos um pouco mais, nós saímos do mundo físico para o mundo espiritual. Então, ela é esse instrumento, né,
que vai nos levar à família espiritual. É nela que nós vamos construir o homem de bem, né? Lapidar o espírito, né? E cada vez que avançamos, né, nós vamos avançando também nos grupamentos, nos núcleos, né, espirituais. E a meta principal, né, é atingirmos, então, a família universal. Se nós pegarmos a questão 1009 do Livro dos Espíritos, vai nos ajudar a entender esse processo e essa importância dos laços de família como a lei. Ali, os Espíritos vão nos dizer, principalmente Paulo, o apóstolo, vai nos dizer que nós estamos gravitando para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. E para atingir, nós precisamos de 3 coisas importantes, né? A justiça, o amor, a ciência, né? E esse exercício desse amor é que nós vamos desenvolver, então, dentro desse laboratório, dessa primeira escola do Espírito. Emmanuel vai nos dizer também, aproveitando essas palavras do Emmanuel, né, no livro Consolador, na questão 176 a 178, ele vai nos revelar, né, que os núcleos familiares vão se agrupando em falanges por afinidade dos sentimentos mais puros. Quer dizer, a família corporal ou a parentela corporal, como distingue Kardec, ou a família corporal e a família espiritual, que é os 2 tipos de família que ele apresenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A família corporal é aquela que, então, oportuniza, é esse instrumento para a construção e a formatação da família espiritual, que a cada existência nós vamos tendo essa oportunidade de ir avançando, gravitar, então, para a unidade divina, gravitarmos, então, para a família, né, espiritual, para a família universal, cada vez mais próximo de Deus. Como é importante e feliz daquele que tem a condição, a vontade de reter esses conhecimentos e aplicar na sua vida, né, Gilmar? Com certeza. Nesse contexto todo, Gilmar, é importante que a gente leve aos nossos internautas uma definição muito importante, que é sobre a afinidade, que muitas vezes nós não entendemos porque não temos tantas afinidades com os nossos familiares ou com as pessoas mais próximas de nós, e porque para alguns nós temos mais. Muito interessante essa tua pergunta, a palavra afinidade, né? E nessa questão, Kardec vai lá nos falar no capítulo 4, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai nos dizer o seguinte: os laços de sangue não criam vínculo entre os espíritos. O que os une são os da simpatia, da comunhão de ideias, que o prende antes, durante e depois das encarnações. Então, um dos conceitos da afinidade é justamente esses laços da simpatia, da comunhão de ideias, consiste na semelhança da identidade, da conformidade dos gostos, dos interesses, ou seja, nós nos reunimos, inclusive na família corporal, nas nossas amizades, a gente se reúne com outros grupos de famílias, de acordo com essa afinidade, com esses gostos, né? Nós gostamos de estar junto, porque nós temos os mesmos pontos de vistas, ou aproximamos esses pontos de vistas, né? Temos os mesmos sentimentos, então é esse laço, como diz Kardec, que vai nos ligar antes mesmo de estarmos na vida corporal, ou seja, no mundo espiritual, depois, durante a vida física e depois da vida física, né? E aí a gente pode até encontrar outras informações interessantes. Os Espíritos vão nos dizer que no espaço se formam famílias unidas pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. E esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação, por exemplo, se um está na vida física ou na vida corpórea, né, não estão separados. O que está na vida espiritual vai ajudar o que está na vida corpórea, vai estar interligado. Logicamente que a gente se une também por essa afinidade. Se nós temos, por exemplo,
sentimentos que não são bons, nós vamos afinar com aqueles espíritos que têm esses sentimentos iguais aos nossos. Quer dizer, pensam, falam e agem da mesma forma, no mesmo grau evolutivo, né? Então, tanto para há essa afinidade, essa união, tanto com aqueles que se afinizam no bem, como aqueles que se afinizam no mal. Aqueles que estão no bem, mesmo separados, eles vão nos auxiliar, vão nos acompanhar. Então, isso é muito importante, né, nesse processo. Então, nós podemos dizer também, né, Gilmar, que nós trazemos semelhanças físicas e morais dos nossos pais? Isso é uma afirmação? Como é que a doutrina espírita, ela tira essas nossas dúvidas? Olha, lá na questão 207 do Livro dos Espíritos, essa pergunta foi feita por Kardec, né? Se nós trazemos semelhanças físicas e morais dos nossos pais, né? E os espíritos vão responder que as semelhanças físicas, sim, né? Porque os pais, né? Nós, pais, emprestamos as nossas células germinativas, né? Para a formação do corpo físico. Fornecemos, então, os nossos caracteres biológicos, né? Agora, o caráter, a personalidade, a inteligência, ela é própria do espírito. É construída através, então, dessas experiências, né? Das vindas para a vida corpórea, do renascimento na vida física, né? É que nós temos, então, essa oportunidade de desenvolver o caráter, a personalidade, né? E a inteligência. E a família tem esse papel importante, né? Porque a família então, os pais têm essa responsabilidade com os filhos, né? Nessa educação moral dos filhos, né? A orientação aquela de seguir esse planejamento, de conhecer os seus filhos, mesmo durante a gravidez, já conversar, ter sentimentos bons, né? Para que no retorno à vida física, esse espírito já se sinta à vontade, se sinta feliz de estar chegando no seio dessa família, né? Então, os pais têm, durante esse período até os 7 anos, inclusive por orientação dos espíritos, de trabalhar muito essas questões morais, né? E a gente educa os nossos filhos, principalmente falando, orientando, logicamente, mas principalmente pelos nossos exemplos, né? Então, isso é muito importante. Então, nós trazemos as semelhanças físicas dos nossos pais, sim, mas a questão do caráter, da personalidade, da inteligência, muitas vezes até a gente diz assim, puxou o avô, puxou o pai, puxou a mãe, mas não, são espíritos que se uniram pela afinidade, né? Aquela afinidade de ideias, de gostos, de sentimentos, né? E isso é importante a gente ter essa clareza desse saber, porque vai fazer com que a gente não seja refém disso tudo, que as nossas escolhas, elas podem transformar, então, toda essa realidade que muitas vezes a gente não gosta muito, e isso faz toda a diferença. Mas Com certeza. o tempo passa muito rápido, né, Gilmar? E Mas, nós estamos quase encerrando aqui o nosso programa, nossa conversa, mas vamos deixar aqui um último apontamento que eu acho que é muito importante para nós deixarmos para os nossos ouvintes. Então, qual o mais importante registro na lei divina para a dignificação da família universal? aí a gente vai encontrar um ponto interessante lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, né? Aquela passagem de Êxodo que fala assim, honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quer dizer, é uma consequência da lei geral da caridade, né? Do amor ao próximo, né? Visto que nós não podemos amar a Deus se não amarmos o próximo, se não amarmos o pai, a mãe, né? E na questão da relação dos filhos com os pais, né? Esse termo honrai, ele vai encerrar um dever mais profundo, né? Que é o da piedade filial. Vejam que, quando no processo reencarnatório, no primeiro momento, os pais têm uma responsabilidade com os filhos, né? Eles nascem totalmente dependentes dos pais. E a providência divina já faz isso para que a gente
estenda todo esse amor, que seja, a gente seja tocado no coração, né, para estender esse amor. E depois, lá no final, já os pais já estão entrando naquela idade mais avançada, né? E aí é o momento dos filhos, né? A dar esse amor, né? Esse amor filial, né? A atenção, a submissão, a condescendência, né? O amor em todos os sentidos, né? E também a assistência, né? Material, financeira, né? Mas não só uma delas. Temos que dar as duas, né? Às vezes a gente dá só a financeira e esquece de dar o amor. Às vezes os pais estão junto com os filhos, mas eles se sentem sós porque eles não têm a atenção necessária, devida, né? Então eles se sentem pais abandonados muitas vezes, né? Não são ouvidos, né? Ficam à parte da família, né? Então é muito importante então esse registro, né, da lei dos laços de família, né? A gente observar a responsabilidade que, primeiramente, os pais que têm com os filhos e depois os filhos com os pais. É um crescimento, né, de ambos nesta existência. E com esse conhecimento nós podemos, então, valorizar mais a nossa existência física e trabalharmos mais, então, dentro da família, com a paciência, com a tolerância, com a benevolência, né? Tão importante para que a gente possa ir transformando a nossa família em uma família espiritual aproximada da família universal, porque esse é o grande objetivo. Então, Gilmar, trabalho não nos falta, né? Que nós possamos, através do conhecimento, colocá-lo em prática e sermos melhor a cada dia, sendo a nossa versão, sim, melhor todos os dias. Nosso programa está chegando ao fim. E eu quero encerrar com uma frase que eu achei bem interessante estudando esse tema, que a seara do mestre não tem fronteiras. No lar ou fora dele, o espírita responderá pelos princípios que abraça. Gilmar, eu deixo aqui para você um espaço para suas considerações finais e sua despedida. Nós queremos, então, agradecer imensamente a oportunidade que a Rosemary, né, a UME, o programa da UME, né, da UME Caxias, né, está nos proporcionando. Né, e quero agradecer e dizer aos nossos acompanhantes, aos nossos internautas, aos nossos irmãos de ideal espírita, que vamos refletir muito nesse momento que nós estamos passando de pandemia, em que nós estamos sendo levados a permanecer mais no lar, né? E a gente observa muitas reclamações, muitas vezes, né, de termos que ficar muito em casa. Não é nada para casa. É uma oportunidade que o Pai está nos dando para que a gente possa se conhecer mais, refletir mais e pensar que tipo de família eu estou construindo. Que pai, que mãe, que filho eu estou sendo, né, nessa caminhada, nessa oportunidade que Deus e Jesus estão nos oferecendo. Um abraço fraternal a cada um. Muita Perfeito. Paz para todos. Foi um privilégio, Gilmar, também. Nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações, em todos os lares. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro. E fica aqui o nosso convite. Se você gostou, curte, comenta e compartilha.